Olá pessoal, povo de Deus, meus amigos, minhas amigas. Olha, eu venho através desse vídeo aqui compartilhar com vocês, lógico, uma palavra da parte do Senhor Jesus. Mas antes eu quero compartilhar com vocês sobre o domingo aqui, domingo, dia 12 de maio de 2024, aqui na Igreja da Graça de Deus, aqui no bairro Pioneiro, na cidade de Barcarena, Pará. Olha, foi uma bênção em nome de Jesus, e eu quero fazer esse vídeo um pouco diferente, dos que eu tenho feito. Lógico, não vai faltar a palavra de jeito nenhum. Mas é o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, está assistindo pelo canal do YouTube, me dê uma força aí, você pode compartilhar com outras pessoas, tá? Uma palavra abençoada, eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu gostei, Jesus falou comigo e eu compartilhei com a congregação. E compartilhe com os amigos. Se você compartilhar pelo Zap, você compartilha, cada compartilhamento são 5 pessoas. Você compartilha com 5, com 10, com 20, o tanto que você puder, você vai me ajudar no nome de Jesus, tá? Compartilha nos grupos também. E você pode também me ajudar se inscrevendo no canal, você não paga nada. Se você está assistindo pelo celular, toca na tela do celular aí, você não sabe como é que se inscreve, vai aparecer o nome YouTube, você vai direto para a plataforma YouTube, você clica em cima do nome, aí você vai ter um lugar para você se inscrever. Pois bem, olha só, deixa o like também, você pode deixar comentários aí, tá? Pode escrever o nome para oração. Nós estamos sempre em oração diante do Senhor. Nós não vamos medir esforço para orar pelas pessoas e orar pela gente também, porque eu sei que é uma bênção, tá? No nome de Jesus. E o que aconteceu? No domingo nós temos 3 cultos. Primeiro, 8 horas da manhã. Então você vai ver um pouquinho do resumo aí, de 8 horas da manhã, o povo de Deus aqui, na Santa Ceia. Também as mães, que hoje teve o dia das mães, domingo, dia 12 de maio de 2024, é o dia das mães. Você vai ver um pouquinho do resumo das mães, e você também vai ver sobre o culto da tarde, um pouquinho do culto da tarde, fotos, resumo do culto da tarde, uma bênção às 3 horas da tarde. E também você vai ver também do culto da noite, um resumo um pouco do culto da noite, uma bênção em nome de Jesus. E no culto da noite, além de ter as comemorações das mães, teve também a apresentação das crianças. Então veja aí o que as crianças fizeram para as mães, Levante o pão para o alto, levante o cálice para o alto. Isso, você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode exaltar aquele que é fiel, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração, aquele que é amado. Isso, meu irmão, se alegre, a sua vida está nas mãos daquele que é fiel, aquele que é santo, aquele que é o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, glórias e glórias e glórias. Santo, 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 Deus fiel, Deus amado, fiel. Oh, nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Você pode declarar mais uma vez: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Minha mãe Samuel, mulher com coragem foi ao rei.
Que bênção as nossas crianças sendo ensinadas no caminho do Senhor. E eu dei um conselho prático para os pais, né? Eu sou pai, eu tenho uma filha, glória a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida da minha filha e por Deus, né, ter me dado esse privilégio de ter uma filha, né? Eu tenho outros filhos mais espirituais, mas filho legítimo eu tenho uma filha, ela é uma bênção, não me dá trabalho, não me dá dor de cabeça, glória a Deus por isso. Mas eu tive um período que eu tive que me esforçar para ajudar minha filha espiritualmente, né? Eu lembro que teve uma vez que a minha filha, ela chegou para mim, olha só a responsabilidade, ela pediu para mim: pai, o senhor pode me ajudar em oração, né? A gente trabalhava numa igreja, lá no bairro do Conde, né? Aqui em Barcarena, na cidade de Barcarena, Pará. E aí ela disse: o senhor pode me ajudar em oração para mim receber o Espírito Santo? Já pensou você, né, que é pai, você que é mãe, o seu filho fazer um pedido desse para você e você orar com ele, né? Como Abraão levava o filho dele para as orações, como Isaac também ensinava os filhos dele, né? Ensinou Jacó, ele não aceitou a fé do pai dele logo, o Deus do pai dele logo, mas eu estava falando isso para o pessoal: se você ensina o seu filho quem é Jesus, ensina o seu filho como é que faz para ser salvo, ensina ele a orar, ensina ele a louvar, ensina ele a ler a Bíblia, ensina ele isso, porque uma hora Deus vai operar um milagre. E Jacó, ele estava saindo da casa do pai dele em direção, né, à casa do tio dele, e lá ele teve um sonho, a visão de Deus. Deus mostrou o que tinha para ele, mas ele precisava aceitar aquela fé, aceitar aquela proposta de Deus, aceitar o ensino do pai dele acerca de Deus. E aí Jacó, ele tomou a decisão de fazer um voto, né? Ele disse assim: se o Senhor for comigo, no caminho que eu estou seguindo, o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, o Senhor me levar em paz, o Senhor me trouxer em paz para casa do meu pai, ele disse: o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele tomou a decisão, disse: olha, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, esse Deus é o Deus que eu vou servir. Olha que bênção. Então, o conselho prático, meu amigo: ensine o seu filho, leve o seu filho até Jesus, leve o seu filho até a palavra de Deus. Às vezes nós trazemos nossos filhos até a igreja, mas não trazemos eles até Jesus. Aí nós dizemos: não, mas a responsabilidade é do pastor. Tem a participação do pastor, mas o pai e a mãe é quem está a maior parte do tempo com os filhos. Você tem que sentar com o seu filho um momento, ler a palavra com ele, orar junto com ele, ainda que ele não goste no começo, mas depois ele vai pegar o gosto, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. É responsabilidade sua, responsabilidade, né? Deus lhe deu um filho, cuide dele, principalmente com a palavra de Deus, com a oração. Né, além do que eu falei aqui, também tem a questão, né, da palavra. A palavra, pessoal, é o seguinte: uma palavra, o título da mensagem é pessoas que estão perdendo a salvação ou que perderam a salvação no último momento da vida delas. Olha, um dos exemplos: as 5 virgens nécias, está escrito, né, as 5 virgens nécias, elas sabiam que elas tinham que ter azeite na lâmpada delas, mas elas foram, chegou a hora, né, veio a voz e disse: olha, o noivo está vindo aí. Eram 10, 5 eram nécias, elas eram despreocupadas. Aquela pessoa, né, hoje não deu para mim ir para a igreja, não, tudo bem, Deus entende, Deus sabe do meu coração, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa tão boa, né? Eu não ando desejando mal de ninguém, fazendo mal para ninguém, mas tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que elas eram 5 virgens, pessoas que não estão no pecado da bebedeira, da prostituição, estão lá, né, numa condição até boa ao olhar humano, mas espiritualmente estão deixando a desejar. Eu fico impressionado, pessoal, o seguinte: tem pessoa que às vezes ele falta na Santa Ceia e não sente nada na consciência dele, não tem nenhum peso na consciência, não sente a consciência acusando: olha, você faltou a Santa Ceia, comer do corpo de Jesus e beber do sangue de Jesus, você não podia faltar. Às vezes a pessoa falta, por quê? Teve um motivo, beleza, mas não teve motivo, foi só porque talvez a pessoa diz: não, porque eu não estava com vontade, não estava me sentindo bem, porque
eu não senti no coração. Tem outros que dizem, né, se Deus quiser, eu vou estar na igreja tal dia. Não faça isso, não faça isso. Olha, livro de Jeremias, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, melhor falando, versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu quero que você vá lá com o meu povo, você diga para o meu povo assim: olha, o Senhor disse para vir aqui falar com vocês, para vocês começarem a pensar, meditem, qual é o caminho antigo, ou seja, o princípio dos caminhos, qual é o bom caminho, e vocês devem andar nesse caminho, para que vocês tenham descanso da alma de vocês. Então, olha só a palavra, né, da Santa Ceia, né, da gente pensar, da gente refletir, como é que eu estou preparado se Jesus voltar? Eu vou receber o descanso da minha alma? Eu vou receber o meu galardão? Como é que eu estou? Eu continuo andando no caminho da santidade, no caminho ali de obediência a Deus, de agradar a Deus? Não estou andando nesse caminho, então tome cuidado. Às vezes a pessoa chega para vocês assim: olha, meu amigo, minha amiga, rapaz, você está muito relaxado espiritualmente, por que você está fazendo isso? Não tem motivo. Às vezes a pessoa diz: não, mas é porque é a igreja que eu congrego. Olha, graças a Deus, né, na igreja qual eu congrego, a palavra ela é abundante, não falta, né? E eu estava falando para o pessoal sobre esse versículo, a questão do descanso da alma. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, esse caminho, o bom caminho, está escrito, né, em João capítulo de número 14, versículo 6. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas elas fizeram voto com Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der essa vitória, se o Senhor me der essa bênção financeira, meu Deus, eu vou te servir. Aí Deus abençoou, depois a pessoa se viu livre, né? Às vezes até problema de saúde grave, se viu livre, e depois, não, não é bem assim, eu me equivoquei, eu me precipitei, eu não pensei direito antes de fazer o voto. Mas Deus honrou a palavra dele. Só que o ser humano, muitas vezes, ele se desvia do caminho, né? Estava falando de pessoas que quando elas chegam na igreja, eu por exemplo cheguei na igreja, eu não conhecia ninguém, cheguei um pouco acanhado ali, né, observando, e aí fui conhecendo as pessoas, e aí muitos chegam assim, não conhecem ninguém, daqui um pouco, né, as pessoas começam a mudar o comportamento, se tornar até mexeriqueiro, pessoas que andam, procurando saber da vida dos outros, para poder se envolver na questão da fofoca. Outros entraram pelo caminho da mentira, outros entraram pelo caminho do pecado mesmo. E aqui o Senhor Deus mandou Jeremias ir lá e dizer assim: olha, fala para o meu povo sair desse caminho, esse caminho não vai dar descanso para eles no final. Jeremias foi lá e disse para eles: olha, Deus mandou falar isso para vocês. E eles disseram: não, nós não queremos, nós não vamos andar por esse caminho, nós vamos andar por aquilo que a gente quer. Olha só que loucura, né? Aí, falando para o pessoal, que fiz uma pergunta, né, para alguns num culto, disse: olha, o que vocês acham? Por que será que Jesus não voltou ainda? E uns falaram: porque a palavra ainda não foi pregada. Mas aí, quando a gente analisa a palavra de Deus, a Bíblia, né, examina as Escrituras, como Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 e 9, está escrito assim: mas, amados, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Deus é eterno, tanto faz ser um dia como 1000 anos para Ele, não muda em nada. Agora, para nós que somos seres humanos, cada momento que a gente tem, cada oportunidade para melhorar, para aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, largar o pecado, é importantíssimo. Aí o versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porque Jesus não voltou ainda? Não é por falta da pregação da palavra. Olha, se a gente fizer uma pesquisa no mundo inteiro, é difícil ter uma pessoa nos nossos dias, em 2024, que não ouviu falar de Jesus, que não ouviu falar que Jesus vai voltar nessa terra para arrebatar a sua igreja. É difícil. Mas aqui está mostrando que não é por falta da pregação da palavra. Quantas pessoas estão ouvindo a palavra sendo pregada, mas a pessoa não mexe com ela, não sacode ela, não causa nada nela. Está dizendo: ô meu amigo, larga o pecado, larga esse caminho, saia desse caminho, vamos para Jesus, que nós vamos ter o descanso da nossa alma no final. Aqui está mostrando que Jesus não voltou ainda por falta de arrependimento do ser humano. Deus sabe, se Jesus voltar hoje, voltar nesses dias, quantas pessoas não vão ouvir a palavra, até aceitar a Jesus, mas perderam a fé, perderam o ânimo, deixaram de andar com Deus. Cuidado. O que falta para você ver, para você acreditar que Jesus vai voltar? O que falta? Precisa tomar uma atitude. Tem um exemplo claro de uma pessoa, no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante, fala a parábola do rico e do Lázaro. Eu acredito que praticamente quase todas as pessoas ouviram falar essa parábola, né? E lá mostra sobre o rico. O rico, ele vivia todos os dias naquela vida boa, curtindo, né? Comendo do bom e do melhor, né? Ele se vestindo do melhor. E aí Lázaro, ele estava com umas chagas, ele era mendigo, vivia na porta dele. Talvez, né, não sei, Lázaro pode ter até falado com ele algum dia ali sobre a fé, e ele ignorou. Outras pessoas falaram com ele, ele conhecia a Escritura, ele conhecia a palavra, mas a vida que ele estava vivendo não deixava ele se firmar no caminho que é Jesus, né, o caminho que vai dar o descanso no final. A vida lá preenchia tanto o tempo dele, ele não tinha tempo nem de ir para o culto, congregar, estar no meio do povo de Deus. E eu fico impressionado com isso, né? Como tem pessoas que eles deixam algumas coisas tirar eles dos momentos mais fortes. A Santa Ceia, por exemplo, a pessoa não atenta para isso, ele está ignorando o corpo e o sangue de Jesus, ele está desprezando, né? E o rico, a Bíblia diz que Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos do Senhor, para cima, para o seio de Abraão. Está lá recebendo a recompensa, o consolo. E o rico morreu e foi para baixo, foi sepultado. E no Hades, a Bíblia diz, você pode ler Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, leia, você vai ver que eu não estou inventando história, estou compartilhando aquilo que Deus falou comigo. E no Hades, o rico olhou para cima, viu Lázaro com Abraão. Aí ele: pai Abraão, olha, fala para Lázaro molhar o dedo dele na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama, né? Tem pessoa que por ela não escutar os conselhos, não se firmar em Jesus, na palavra, ela vai pagar um preço alto. Não é porque ela não ouviu, é porque ela ignorou a palavra, ignorou os anúncios de Deus, os avisos. E esse rico pagou para ver. Aí está lá ele pedindo misericórdia a Abraão, que ele está no lugar de tormento. Tem pessoa que diz que depois que a pessoa morre, já era, não tem mais, né?
Já acabou. Mas Jesus mostra que não. Ele estava no inferno, consciente da vida que ele viveu na terra. E o pior, quantas vezes ele teve a oportunidade de mudar a sua história e não mudou? Preferiu continuar naquela vida lá de festança, daquela vida lá que agradava a ele. E ele era rico, não era por outra coisa não, foi o próprio Deus que enriqueceu ele. Ninguém na face da terra consegue as coisas senão pelo Criador dos céus e da terra. É Deus que dá. Pode até algumas pessoas dizer, não, foi fulano que me deu, foi ciclano, foi o Deus tal, o santo tal. Negativo, quem dá é o Deus que criou os céus e a terra. Às vezes a gente não reconhece. E o rico, ele teve, Deus deu para ele uma vida boa na terra. Só que não era só isso. Deus queria dar a eternidade para ele, a vida eterna, mas ele não quis, ele desprezou. E aí agora você junta o versículo 16 de capítulo 6 de Jeremias. Lá ele diz, olha, para que vocês tenham descanso da alma de vocês no final. O rico não pensou nisso. No final da vida dele foi tragédia. Ele teve tormento no inferno. E Lázaro estava sendo consolado. E aí ele lembrou 5 irmãos que ele tinha. Estava vivendo a mesma vida que ele viveu. Ia para o mesmo lugar. O caminho que eles estavam. Talvez até ele, deu mau exemplo. E aí, ele pedindo para Abraão para mandar Lázaro de volta para falar com os irmãos dele, para ver se eles não iam, para evitar deles irem para o mesmo lugar que ele foi, lugar de tormento. E Abraão disse, olha, eles têm lá Moisés e os profetas. Moisés, 5 livros da Bíblia, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. E os profetas, de Josué até Apocalipse, você pode pegar como profetas, mas também os crentes, o povo de Deus, os pastores, obreiros, membros, pessoas que conversam com você. E aí, imagina, um rico, ele viu Lázaro lá, ele reconheceu, e ele deve ter pensado, rapaz, olha só, eu achei que eu estava certo, olha lá, ele recebeu a recompensa de Deus e eu perdi a minha oportunidade. Então, meu amigo, minha amiga, que você guarde essa palavra no seu coração e você faça uma reflexão. Eu estou fazendo a minha, eu não quero jamais desanimar, não quero jamais entristecer por isso. Eu faço questão, de todos os dias estar buscando força em Deus, Se você esperar de pessoas, talvez você vai ter poucas pessoas incentivando você, mas se você orar todos os dias buscando ajuda no Espírito Santo, você vai ter motivação, nunca você vai desanimar. Você vai continuar congregando feliz, você vai continuar no meio do povo de Deus feliz, você vai buscar se santificar, você não vai querer ter um comportamento errado no meio do povo de Deus, você vai ser taxado como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma breve oração para finalizar. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, e te agradeço por cada pessoa que assiste esse vídeo, por cada pessoa que vai ser compartilhado. Peço que o Senhor toque no coração, Pai, no nome de Jesus. Deus Altíssimo, abençoa, Pai, que essa palavra se firme dentro do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, dessas pessoas que estão assistindo, seja para a tua glória, no nome de Jesus. Assim eu determino, diga graças a Deus. Vou ficando por aqui, a todos vocês, um forte abraço.